Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Direito e Justiça. Eu sou Marcelo Benévolo, jornalista e advogado. E aqui você tem informação, orientação e prestação de serviços jurídicos de qualidade. A cada semana eu recebo um convidado, uma convidada especial para debatermos temas jurídicos relevantes. Afinal, o direito faz parte da vida de todos nós. O programa de hoje, um pouco diferente, um programa especial. Vocês costumam ver aqui sempre um convidado. Hoje eu tenho duas convidadas, pessoas muito queridas, especiais. Vamos falar de um tema muito importante, a questão do bullying, a adolescência, a infância. Eu vou receber então aqui Catiúcia Gugel, que é psicóloga, e também a doutora Sama Martins, que é presidente da Comissão de Infância e Juventude da OAB do Rio Grande do Norte. Sejam todas muito bem-vindas, muito obrigado por aceitar esse convite. Um tema que eu considero muito relevante, né? A OAB iniciou recentemente uma campanha. E recentemente eu assisti uma série, não vamos dar spoiler, viu, gente? A minissérie Adolescência, eu como pai, realmente fiquei muito impactado. Às vezes a gente não sabe o que acontece na vida dos nossos filhos ali, em escola, em ambientes no prédio, no condomínio. E eu queria conversar com vocês sobre isso, né? Um olhar da psicologia, um olhar do direito, né? Das questões jurídicas. Começando, doutora Catiúcia, que mensagem a gente pode deixar assim para um pai e para uma mãe, não vamos dar spoiler no filme, sobre esse momento que vive essa juventude? Então, né, temos uma era de muita dificuldade nas relações, né, de muitas dificuldades na vinculação entre pais e filhos. E aí acho que o primeiro recado que a gente precisa dar é que nós possamos olhar para esses filhos como nós gostaríamos de ser olhados, de sermos vistos e sermos cuidados. Nós temos hoje famílias que estão com muita dificuldade em como cuidar desses filhos no sentido afetivo, no sentido emocional. O cuidado material, o cuidado do dia a dia, do que tem que ser feito, isso a gente consegue ver. Mas o contato, a atenção, o olhar, o saber o que é que aquele filho precisa naquele momento, qual é a necessidade dele emocionalmente falando, isso a gente tem tido muita dificuldade. Os consultórios estão com bastante dificuldade, né, de fazer essa troca, essa partilha entre pais e filhos. Então, acho que esse seria um primeiro recado para a gente poder partilhar aí com essas famílias. Catiúcia é mãe, eu sou pai, a doutora Sama também eu sei que é mãe. Assistiu também a minissérie, doutora? Assisti não só uma, eu acho que eu assisti umas 3 a 4 vezes, Marcelo, porque eu acredito que essa série, ela impactou, só que essa série, ela é a nossa realidade. Principalmente na perspectiva jurídica. A doutora vai estar trazendo na perspectiva de entender as emoções, até porque tem uma parte na série onde a gente percebe esse movimento entre a criança e a psicologia, mas a gente vê de forma muito mais extensa a questão jurídica, que é o que a gente está aqui para falar. A questão jurídica é muito impactante, onde as pessoas acreditam de que o bullying é apenas uma brincadeira de mau gosto, onde ela não tem danos, só que, na verdade, ela tem danos e danos a longo prazo. Porque eu fui prova viva, eu sou prova viva de muito bullying. E diante de um processo terapêutico, eu comecei a entender e me conhecer. E através desse autoconhecimento, eu entendi de que eu não era aquilo que tinha me rotulado durante a minha infância. Só que as crianças de hoje, os adolescentes de hoje, não são o do passado. É uma nova perspectiva, né, doutora? E a gente precisa também entender, só interrompendo sua fala, só para um reforço. A brincadeira, ela é brincadeira quando todas as partes estão se divertindo. Isso. No momento que a gente tem alguém que está incomodado, parou de ser brincadeira ali naquele momento. Marcelo, e a própria lei, ela diz que é crime o movimento sistemático onde diminua ou traga prejuízo a uma criança ou um adolescente. E recentemente, isso não é há tempos atrás não, Marcelo. Isso é recente, onde foi acrescentado no dispositivo... O crescimento das redes sociais, né? O dispositivo onde traz o bullying como um crime. Então, hoje, é o que a gente tem levado através dessa campanha da OAB, é levado às escolas essa consciência das consequências jurídicas, porque os pais,
alguns a gente não pode rotular, nem dizer que são a maioria, olha para isso como uma brincadeira. É isso. Só que essa brincadeira, Marcelo, tem chegado ao judiciário e essa brincadeira tem levado a indenizações, não tem passado de montantes de 50 mil reais por danos morais e Muito materiais. importante essa sua fala, porque a gente vê, especialmente nas escolas e no consultório, a busca dos pais, das famílias, dos educadores pelo afeto, pelo cuidado, né? O que a gente trabalha. Sim. Mas a gente muitas vezes esquece de olhar para esse outro lado. E aí eu fico preocupada de, no nosso contexto, as pessoas passarem a fazer algo com medo da lei. E Sim. não pelo fato de que eu considero que aquilo não é adequado, não é saudável, que o meu filho está fazendo ou que o meu filho está vivenciando. Sim, Né? Então a gente tem com que ter um certeza. cuidado muito efetivo em Empático. relação a isso, empático. Entre E a família. entender, Marcelo, e entender de que no tempo em que nós estamos, não existe mais nada onde não tem impacto jurídico. Seja positivo ou seja negativo. Quando é positivo, você demonstra a sua boa-fé. Quando não é positivo, se demonstra uma má-fé. E essa má-fé não é que o sentido mal, a perversidade. Má-fé é quando causa qualquer dano onde precisa ser reparado. E a doutora bem sabe que hoje um tratamento psicológico onde vá trazer um benefício, um tratamento psiquiátrico e os medicamentos, Marcelo, tem passado de um custo médio Custos de altíssimos. R$1.500 a R$2.000 mês, numa renda de uma família onde hoje a estrutura financeira ela está muito apertada. E quando você tem um filho de que passa por um processo de bullying ou de cyberbullying, que o cyberbullying a gente ainda vai aqui falar, porque a gente tem muito o que falar, os danos eles são reais e materiais, onde precisa ser reparado. Então, um ano, se a gente fizer uma conta básica de um ano de tratamento psicológico, psiquiátrico e medicamentoso, esse tratamento vai gerar mais ou menos aí uns R$24 mil. Então, esses R$24 mil você pode pedir a título de reparação material diante de todo o transtorno e de todo o abalo psicológico que essa criança ou esse adolescente venha sofrer. O que é importante também nesse contexto é que a gente possa também olhar não só para o agressor, para a vítima, nesse sentido de dar apoio a ambas as partes, mas no sentido de olhar para essa vítima, por exemplo, em que ela precisa, em termos suporte, emocionais, para que ela saia desse lugar, para que a gente não vá simplesmente buscar a lei, porque a lei existe, ela precisa ser utilizada e cumprida, como um benefício para a reparação do dano que foi dado. Mas em que esse jovem, essa criança precisa de fortalecimento para que ela saia desse quadro e para que ela não venha a estar no novo quadro. Né? Isso preocupa a gente, porque a lei pela lei, ela está lá para ser usada, ela está lá para ser usufruída, porque a gente estuda para isso. Né? Sim, com certeza. Mas antes disso, precisa haver um contexto interno dessa família e dessa escola, que está envolvida muitas vezes, em como favorecer a saúde desse jovem. Sim. Vocês têm falado muito da situação hoje, têm comparado com o passado. Voltando um pouco ao passado, eu estou com 50 anos, não na minha idade, mas poderia dizer que eu fui vítima de bullying? Talvez na escola, em brincadeiras, né? Acho que tem um livro Marcelo Martelo Amarelo, e me chamava de Marcelo Amarelo, e eu tinha um amigo que é bem moreno, até hoje ele é negão. Né? Sim. Um amigo de infância, a gente estudamos junto desde 2 anos de idade, mas eu acho que eu não fiquei um adulto, digamos, traumatizado porque era chamado de amarelo, nem meu amigo Eduardo porque ele é negão. O que é que mudou de 10 ou 20, 30 anos atrás? Vocês estão falando que é algo tudo muito recente. Foi essa virada de chave que se perdeu aquela pueridade, a inocência da brincadeira, que hoje tem uma malícia que machuca. A gente tem o atravessamento da tecnologia, isso é fato, mas eu penso que, para além disso, nós temos uma realidade familiar, que é onde a gente desenvolve a nossa personalidade, a nossa essência enquanto pessoa, a nossa estruturação, né, de caráter, no nosso seio familiar, que são aquelas primeiras pessoas que cuidam da gente, os primeiros cuidadores, as primeiras referências. E essas referências, elas vêm mudando há muito tempo, né? Na nossa
era aí a infância e adolescência nossa, nós tínhamos, às vezes, pais ausentes, porque tinha um funcionamento em que o homem precisava trabalhar e a mulher ficava, muitas vezes, em casa tomando conta da família, né? Claro, não todos, mas havia esse contexto maior. Né? Isso. Mas esse pai, em grande parte, era um pai que estava ausente fisicamente, mas ele estava presente e acompanhando de alguma forma. Sim. Né? Ele dava ordem, ele estava ali por trás, dando um contorno. Era uma mãe que estava ali cansada, mas ela estava ali atendendo, ouvindo muitas vezes. E hoje a gente tem muita dificuldade nisso. A gente tem pais e mães que estão fora, porque ambos precisam trabalhar, né? Olhando para um contexto bem ampliado. Mas ausentes do comando para os filhos. Emocionalmente ausentes, né? Então, as crianças e adolescentes, eles vão se criando sozinhos. As referências são os colegas, são as redes sociais, são esses modelos que estão aí, estereótipos que estão aí nas redes muitas vezes. Então, isso traz um dano emocional, psíquico, que a gente não pode dimensionar. E que a gente está vendo as sequelas agora acontecendo com essa necessidade de investimento emocional aí nos tratamentos e acompanhamentos que está sendo cada vez maior, né? Marcelo, o que eu percebo é que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz como prioridade o melhor interesse da criança e do adolescente. O que é o melhor interesse da criança e do adolescente? É estar inserido em um contexto familiar. O que é um contexto familiar? É vínculo mais afeto. Isso. Se a gente tem vinculação, mas a gente não tem afeto, isso não é família. É tanto que as crianças que são adotadas, elas são retiradas dos pais biológicos e ficam com aquela família afetiva porque ali existe afeto. O que se percebe hoje? Que as famílias têm vinculação, mas não tem afeto. O que é afeto, Marcelo? É essa troca. É esse cuidado. É o quanto que eu te afeto É e o quanto que você me olhar. afeta. É a troca. É o ser ouvido. É o ser visto. As psicólogas mesmo dizem: Sama, você é uma mãe perfeita? Sou não, Marcelo. Tem dia que minha filha Quem mais é velha, de perfeito, 18 né? anos, Quem é diz: perfeito? Mãe, tu trabalha com criança e adolescente, mas tem hora que você não faz o que você diz. Eu digo: que bom. Porque isso precisa. Isso. Que Somos bom, pessoas faltosas. Porque eu sou pessoa, eu não sou, se eu fosse o que o próprio Estatuto da Criança e Adolescente diz, eu não seria uma mãe, porque mãe erra. Mãe erra todo Maria, eu acho que eu santo erro dia. todo dia. É do humano. Tentando isso. acertar, a gente erra Mano, também. Marcelo, só que a gente tenta. A gente tá presente. Ontem, minha agenda é louca, né? As pessoas que me acompanham vê de que uma hora eu tô aqui, daqui a pouco eu já vou estar lá no Eu acho fórum. que eu não consigo trazer ela hoje. Foi bem Uma arrochadinho. Mas o que é que acontece? Quando eu tô em casa de 8 horas da noite, eu tento, vamos jantar todos juntos? Né? Que sou eu e mais duas. Porque não importa a quantidade, importa a qualidade. do que você A oferece. mais nova, que demanda mais tempo, que é de 9 anos, eu boto ela pra dormir. Mas é o momento que eu tenho ali com ela. Então, assim, são esses momentos, e é nesse momento onde eu coloco aquilo que eu acho que é importante. 18 de maio é o dia de combate à exploração sexual infantil. Na minha casa, elas já sabem. Noite de pijama? Não. Dormir na casa do amiguinho? Vamos ver quem são as pessoas? Não. Um toque mal dado, um alisado, um abraço. Isso tudo é violência sexual infantil e as pessoas acham que não. Mas onde é que eu quero chegar? Se normalizou Voltando. que não era pra ser Se eu não normalizado. tiver um diálogo assertivo com minhas filhas, vai ter brincadeiras de mau gosto dentro da escola e ela não vai me contar porque ela vai sempre achar de que eu não vou ligar, que eu não vou dar atenção, E hoje- que eu não vou ter essa recepção de acolhimento, dizer: filha, vai dar certo, vamos lá na escola, vamos resolver. É tanto que o 6 já sabe. Se eu chegar lá, é porque eu vou para resolver o problema. Então, assim, Sama, tudo você vai judicializar, tudo você vai brigar? Não. A gente tá falando de criança e criança tem que se acertar com criança. Isso. Mas eu estar aqui, que a gente tem um caso dessas adolescentes agora, né, que tá aí em todo canto, 2 adolescentes se degladiando e os pais se envolvendo em algo onde deveria ser resolvido ali. Mas quando sai do melhor interesse da criança e adolescente, aí o pai e a mãe, de fato, tem que entrar.
tem que ser pai e mãe. E juridicamente, Marcelo, porque além do Estatuto da Criança e Adolescente dizer que a criança tem direito a estar dentro de um contexto familiar, o próprio Estatuto do Adolescente diz que é obrigação dos pais e da sociedade zelar pelo melhor direito e interesse da criança. E isso engloba alimento, engloba segurança jurídica, engloba saúde. E saúde engloba saúde mental, que hoje é lei, né? O acompanhamento psicológico hoje está pacificado, principalmente nos planos de saúde. E isso envolve criança. Antigamente a gente não tinha esse benefício de ter um plano de saúde onde Sama, mas um plano de saúde não dá uma assistência. Mas é alguém. É alguém que está sendo escutado. Alguém está escutando. É um caminho. Se por 20, 30 minutos, alguém está escutando. Eu escuto, Marcelo, eu sou mãe de adolescente. Né? Minha filha tem 18 anos, segundo os psicólogos, essa adolescência ainda passa até 21 anos. Mas eu escuto. As meninas de 18, 19 anos, elas não contam, elas têm segredos com a mãe. Enquanto eu tenho uma conversa simplesmente aberta com a minha filha. E aí é uma linha tênue que é importante a gente também ressaltar. Os segredos, eles precisam existir Lógico, em certa a intimidade. medida, porque a intimidade é a essência Eu e concordo. é a construção da nossa identidade pessoal, nos diferenciando da nossa mãe, do nosso pai, Sim. ou daquele referencial de cuidado. Porém, o segredo deixa de ser segredo quando eu, adolescente, corro algum tipo de risco. Sim, Né? com E eu certeza. preciso contar com alguém que seja referência de cuidados para me apoiar. Então, isso passa a ser cuidado, isso passa a ser confiança na relação. Então, eu, enquanto criança, enquanto adolescente, eu consigo identificar em qual momento eu preciso partilhar com meu pai, com a minha mãe, aquilo que eu estou precisando de ajuda. Uhum. E o que a gente vê hoje é o segredo, é a dúvida, é a desorientação do jovem que não consegue ser partilhada com a família. No segredo, eu tenho uma história em casa. Eu tenho uma filha de 16 e uma de 23, né? Catu conhece as meninas. A mais nova tem um Instagram que é, vamos dizer assim, coordenado pela mãe, né? Como a minha. esposa tá lá e tal. Aí ela criou um tal de Dix. Sim. Quem não sabe, né? Um Instagram... É o segundo Privado. Instagram privado só para algumas pessoas. Aquela conta exclusiva. E nós estamos excluídos desse Dix. Quando a gente descobriu, e ela não contou que tinha feito esse Dix, a gente disse, olha, Gabriela, a gente precisa estar presente. Não, mas aí quebra o sentido. Então vamos fazer o seguinte, você vai continuar, mas desde que a sua irmã, que a minha mais velha tem 23, é adulta e elas são muito Sim. próximas e muito confidentes, ela possa estar no seu Dix. E isso é uma Aí ela decisão aceitou. muito particular de cada família, né? De alguma forma você deu o limite, mas você deu um afeto, um cuidado, a partir do momento que a irmã se insere junto. Na minha casa eu não permiti. A minha filha não tem um Dix, né? Ela é um pouco mais nova, então eu não acho que seja prudente ela ter um movimento interno que é só entre amigos e que a família não possa monitorar. Uhum. Né? Esse foi uma decisão que foi partilhada e dito com muita clareza, que é o que eles pedem hoje, né? Uhum. Que a gente estava falando das diferenças das gerações. Antes a gente recebia um não por um não. E tava tudo certo. E tem que ser e acabou. E aí Hoje discutiu, não. viu? Hoje o não, ele precisa ser explicado. Ele precisa ser contextualizado para que o filho não só gere confiança na relação, mas que ele possa compreender e aquilo possa fazer sentido. Na nossa época não tinha isso. Né? Marcelo, você falou sobre o Dix. Aí a gente entra no cyberbullying, né? Que hoje a gente não... O bullying, ele acontece dentro da escola. Aquele movimento e naquele momento. Ali, acontecia ali. Um ambiente mais E muitas fechado, vezes mais não restrito. restrito e que nem chegava na coordenação na diretoria. A criança ficava em processo de sofrimento todos os dias na escola. Hoje, a gente tem um Roblox, que é um jogo, onde eles jogam e eles ligam o WhatsApp. E é palavrões homéricos. Que eu tinha um enteado de que era dentro desse processo. A minha filha mais nova joga Roblox de 8 anos de idade e o que acontece ali fica ali. E esses meninos estão sofrendo bullying. A minha filha mais velha tem um Dix. Eu não sei o que acontece nesse Dix, porque ela tem 18 anos, ela disse que não vai abrir pra mim. Já tá Já maior de idade. Já vai... E já vai se Eu só disse a ela responsabilizar pelas ações consequências, dela. que é isso que eu digo a ela. Só que, o que é que tem acontecido? O que a gente viu na série. Acontecem as coisas, se gravam, se joga na rede social. E isso
a gente não tem extensão dos danos. E a própria doutora vai dizer aqui de que esses adolescentes, eles têm sofrido com depressão, pensamento de suicídio, automutilação, porque não tem início, e você nem sabe quando é que iniciou, por quem iniciou esse cyberbullying, e você jamais, Marcelo, você vai ter noção de onde e quando isso vai parar. Por quê? Porque é um universo infinito. Isso daqui que está acontecendo, na hora que joga nas redes, Marcelo, eu não tenho mais controle. Eu posso até entrar com ação contra a Google para que retire, mas quem tem esse material pode repostar novamente. E isso tem levado cyberbullying, o movimento de bullying, o suicídio, a automutilação. Veja, esse repasse do que é íntimo, né? Do conteúdo, do que é nosso, quando isso é feito conosco, adulto, isso já tem uma repercussão muito grande internamente. Imagine isso feito com um adolescente ou com uma criança que ainda está em processo de formação da sua personalidade, sem maturidade e muitas vezes sem recursos internos de enfrentamento. Então, imagine a dimensão que isso pode causar, né, no desenvolvimento dessa personalidade e lá na frente, quem vai ser esse jovem adulto, né, como ele vai estar lidando com a vida e com as frustrações, mediante tudo aquilo que ele vivenciou em processo de formação. E quando eu percebo, e quando eu vejo esse recorte, né, quando a gente pega o recorte da série, a gente percebe e vê de que é no Canadá que passa a série. De que a Inglaterra, né? E que a investigação é rápida, a aplicação da lei é mais rápida ainda. A nossa polícia, eu vou falar do Rio Grande do Norte, tá, Marcelo, que é onde eu atuo. A nossa polícia do Rio Grande do Norte, da infância e da juventude, ela não está preparada tecnologicamente para essa realidade para investigar os crimes virtuais. A gente não tem profissionais ainda 100% capacitados, a gente não tem equipamento adequado. Então, assim, isso traz uma proteção para essas pessoas que estão praticando. E essas pessoas que estão praticando são crianças, e eu gostaria de trazer agora a perspectiva da punibilidade jurídica, Marcelo. Uma criança que pratica o bullying, ela não responde penalmente. Até porque nem criança nem adolescente responde como o Código Penal, responde de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas os pais respondem civilmente. Quando a gente passa dos 14 aos 18 anos, aí a brincadeira muda. Que é o que as escolas não têm levado uma comunicação mostrando de que tem consequências jurídicas. Insistido nesse e a OAB, que esse nosso projeto que se chama Respeito é Lei, tem ido às escolas, Marcelo, não para dar uma palestra de psicólogo. Porque o psicólogo é o papel dela. Eu estou indo às escolas para mostrar o que é o bullying, o que é o cyberbullying, o que é uma violência sexual, mas dentro da perspectiva jurídica. Com as explicações que a instituição, inclusive, pode sofrer enquanto instituição, com a responsabilidade que ela tem de estar com os filhos, né, da gente. E chamar a família para essa responsabilidade, que é o que a gente tem sentido falta, né? É fácil, entre mil aspas, você responsabilizar a instituição, a família do outro, mas e a sua? O que é que você tem feito, né, para cuidar desse jovem? E quando a gente fala de adolescente, ele vai responder pelas infrações disciplinares. E essas infrações disciplinares têm tudo a ver com a advertência, com a reparação material, com o serviço comunitário e até com a questão de ir para uma instituição para que ele fique ali, uma prisão, né? Porque não pode ser privado de liberdade. Ele é cerceado da sua liberdade. Então, assim, os pais, eles não têm noção do que é a lei como consequência, e por isso que talvez, não dê tanta atenção e não procure saber o que seu filho está fazendo. Um caso concreto, Marcelo, dentro do meu escritório, uma criança de 6 anos de idade. 6 anos de idade. Essa criança batia em todo mundo, chamava palavrão com todo mundo. 6 anos de idade. Gente, eu tô falando... É uma criança de 6 anos de idade. 6 anos. Você chega a chocar.
E esse menino era o terror da escola, e batia na professora e batia todo mundo. Esse menino foi expulso. Convidado a se retirar. Agora tem um termo diferente. né? Convidado a se retirar da escola. Só que ele foi convidado a se retirar de uma maneira mais incisiva e na frente dos coleguinhas. E o pai me procurou, porque eu sou advogada de criança e adolescente. Só que quando a gente vai ver... Que está por trás, tá olho por nu, trás. que não é visto. Marcelo, são meus clientes. Pasmem. O ambiente que a criança estava inserida. Ambiente familiar. O ambiente familiar. Então, assim, é culpa dessa criança? Esse pai também, Marcelo, que foi negligente com relação à criação do seu filho, ele pode responder. Porque é dever dele cuidar. E cuidar também é ensinar. Então, assim, a gente, na hora que a gente Deixa eu entra fazer dentro uma desse... ressalva aí. Não só ele pode responder, mas a própria escola, comumente, né, e eu falo por experiência de 15 anos na educação também, a escola, normalmente, quando convida a se retirar ou quando bloqueia a matrícula no ano seguinte, é porque ela já passou por uma série de intervenções que não foram efetivamente... Não surtiu um resultado. Não surtiu resultado. E esse é o último caminho. Esse é o último caminho. O pai já é convidado Por quê? Porque a ir na escola várias vezes. A escola ela não visa o acompanhamento individual. Coletivo, ela é coletivo. Né? Então, a partir do momento que aquela criança ou que aquele jovem começa a trazer prejuízos, danos à coletividade, a escola precisa fazer uma intervenção mais incisiva. E aí, infelizmente, isso acontece. Porque a gente entra também dentro da escola. E o artigo 70 do ECA, ele diz que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça, violação de direitos da criança e adolescente. É obrigação de todos, dever. Família, rede de apoio e escola. É tanto que a lei que veio agora, no início do ano, veio trazendo a proibição do uso do celular. Do nosso uso do celular. Marcelo, eu saí dando entrevista em todos os meios de comunicação grande aqui. Polêmica entre os jovens, entre os familiares. Pais. Quando a gente não tem um contorno que é dado naturalmente, espontaneamente, pela própria função do cuidador, a instituição Estado precisa dar o contorno. A lei precisa entrar para que haja um limite estabelecido, um controle social necessário, para que emocionalmente aquilo haja um entendimento e um fortalecimento do que é possível e do que não é. Então, infelizmente, a gente precisa chegar a esse lugar, né? Mas de existir uma lei que proíba algo que deveria ser proibido há muito tempo. Mas o que me choca é a narrativa dos pais. E se acontecer alguma coisa com meu filho, e como é que eu vou saber o que meu filho está fazendo, e como é que eu vou monitorar? E eu digo... Gente, mas seu filho está guardado dentro da escola. E na escola não tem um telefone que possa ligar seu para filho casa? está guardado. Olha, no meu tempo, no nosso tempo, a gente Marcelo, não podia nem pedir para a escola para ligar. Eu ia pro orelhão dentro da escola com aquela ficha. Você sabe que é orelhão, talvez nem saiba, né? Aquela ficha de ferro para ligar para minha mãe. E no horário de intervalo, porque eu não podia nem sair no horário da sala para falar com a coordenadora, só se fosse casos assim... de muita urgência para ligar para um pai e para uma mãe, né? Veja, você está trazendo uma experiência sua, eu me lembrei de uma que minha mãe é cardiopata, né? Então, eu passei a entender isso na minha adolescência. Ela foi me deixar na escola, estou eu estudando pela manhã, na saída da escola, quem foi me buscar não foi minha mãe, que era ela quem sempre ia, né? Foi uma outra pessoa da família. Por quê? Porque ela tinha passado mal e já estava no hospital e eu não soube. Você nem sabia. Hoje, essa mãe passa mal e esse filho sabe imediatamente. Ou seja, ele nem vai cuidar, ele nem vai cuidar dessa mãe, porque ele não vai poder. E ele ainda tem o seu momento naquele lugar atrapalhado por uma informação de extrema importância, impactante, que vai deixar ele desnorteado. É assim que acontece. Marcelo, e eu trago um dado que aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem um gráfico onde a gente enxerga onde é que está acontecendo o maior número de cyberbullying. O celular, ele foi retido. Show. Eu estou passando nas escolas, isso tem sido riquíssimo até para a questão do aprendizado. Mas quando ele sai da escola, vem o Roblox, vem os jogos, vem as redes sociais, e isso a escola já não tem mais obrigação com relação a isso. E só aqui no Rio Grande do Norte, o WhatsApp
é 27% onde acontece o cyberbullying. Terço. Digamos, arredondado. 27%. Um terço. 17% estão no YouTube e 27% no Instagram. Ou seja, as principais Instagram e redes sociais. Então, assim, se a gente só parar como pai e olhar o WhatsApp, o Instagram e o YouTube, já tá valendo. A gente já consegue ter uma visão se o meu filho está sofrendo bullying ou se o filho tá cometendo. está cometendo bullying. E quando a gente fala de bullying, eu gostaria de trazer um recorte para dentro de casa. Marcelo, eu fui vítima de bullying pelo meu padrasto, quando eu era pequena. Eu gosto de contar essa história porque, como a gente falou no início, que a gente sofria bullying e a gente ficava por isso Aí, mesmo. acho que é importante a gente até ressaltar esse fato, que eu nem sei o que é que você vai contar, como violência. Não, e é Porque isso. o bullying, ele, teoricamente, ele acontece entre pares. Entre pares. Né? Aí vinha a questão do bullying dentro de casa. Eu tinha um nariz um pouco mais, vamos dizer, um pouquinho gordinho. Sim. E ele sempre dizia que eu ia roubar o oxigênio do ambiente. Que eu tinha nariz de tomate, nariz disso, nariz daquilo outro. E eu confesso que eu cresci, de fato, acreditando que meu nariz era horrível. Claro, você está ali em informação. O que vem de um vindo de quem referencial. Vindo da minha referência vindo de um homem. referencial de cuidado. De cuidado. É isso que vai ficar estabelecido dentro de você. Ao ponto, Marcelo, que eu fiz uma cirurgia plástica e ainda não era bom. Eu fiz a segunda cirurgia e não ficou bom. E eu queria fazer uma terceira, adulta, terapeutizada. 10 anos de processo de terapia. Então, eu não me aceitava porque eu achava que ainda tinha alguma coisa de estranho no meu rosto. Ao ponto que meu psicólogo, o meu cirurgião, ele disse, a gente não pode mexer, seu nariz tá lindo. Aí eu comecei a olhar e eu disse, na câmera dá pra ver. Tá legal. Mas se eu for olhar, ainda sempre vai achar defeito. Por quê? Porque aqui era o lugar onde eu cresci dizendo e ouvindo de que não era legal. Não aceitação. Não aceitação. Então é difícil para você aceitar se o de fora, que naquela época era referência, não aceitava. Aí a gente faz analogia aos adolescentes de hoje. Naquele tempo, eu só cresci achando de que, de fato, tinha uma coisa estranha no meu rosto. Mas os de hoje, eles se mutilam, porque existe um processo de sofrimento intenso. Por quê? Porque os recursos que nós construímos através dos nossos referenciais de cuidados, hoje, não estão sendo ofertados a esses jovens. Então, quando um evento externo que nos agride emocionalmente, fisicamente, chega até nós, enquanto adolescentes, ele não sabe externar. eles não conseguem. Não tem recursos de suporte. E aí vem um sofrimento intenso, com a colaboração da rede social, né? Que intensifica, a tecnologia está ali intensificando e cobrando. E aí, a gente tem o que a gente tem na saúde mental hoje. Então, assim, tudo gira. Porque esse assunto do bullying, do cyberbullying, Marcelo, é estrutura familiar e estrutura emocional. Se os nossos filhos eles estão bem assistidos familiarmente, e, gente, eu não estou dizendo de que estar bem assistido familiarmente é estar em um contexto de pai e mãe, não. Os contextos de família hoje eles são múltiplos. As famílias são plurais. Pode ser só um homem com um bebê que adotou, pode ser uma mãe e um pai, pode ser só uma mãe com seus filhos, pode ser um pai de que separou da mãe e ficou com a guarda dos filhos. E isso não retira a base, a estrutura, quem eles são, onde eles poderão estar, e se tiver num ambiente tóxico, eles saberem sair daquele ambiente ou comunicar de que estão. Porque no nosso contexto emocional, a gente deixa de falar da pessoa, né? O pai enquanto pai, a mãe enquanto mãe, mas a gente passa a falar enquanto função. Sim. Uma função paterna, ela pode ser exercida por qualquer pessoa, inclusive por uma mulher. É uma função materna, né? Que é uma função de mais acolhimento, que a gente chama as pães, afeto, né? Isso. Que é mãe e pai. Que, na verdade, não existe de fato. É uma grande ilusão dessas pessoas que são pães e mães. E mães né? que são pais. Mãe é mãe. Porque a gente não consegue suprir tudo, nós somos seres faltosos e faltantes, e a gente vai ser para o nosso filho e para a nossa filha. O que muda é a nossa capacidade de reparação.
Uhum. Que enquanto estamos saudáveis, enquanto temos uma estrutura familiar saudável, a gente consegue ver a falha e a tentativa de reparação que gera vínculo, que gera afeto, que gera segurança. E Sim. quando uma estrutura não está saudável, por algum motivo, que a gente não está aqui para julgar ninguém, nem para dizer o que é certo e o que é errado, mas a gente vê um funcionamento que não está saudável, a gente vê ali algo que não consegue ser reparado, reconstruído, reconstituído. E a formação interna da personalidade, que vai aí até. A nossa essência é na infância, mas a gente vai acrescentando pontinhos para a vida toda, né? Sim. A gente vai tendo isso muito fragilizado, e aí a gente tem o nosso adoecimento gigantesco hoje no nosso contexto. Eu queria aqui ter no estúdio aquela plateia do Jô, para dizer assim. Mas a gente tá no limite do nosso tempo. Eu queria deixar um minuto assim para vocês fazerem um fechamento, deixarem uma mensagem aí para pais, mães que estão nos assistindo, ou aqueles que não são pais e mães, mas que pretendem ser um dia. Vou começar com a doutora Sama, eu já comecei com o Catius, fazer esse fechamento, deixar uma mensagem final aí de vocês para o pessoal que está nos acompanhando. Eu gostaria de dizer a você, mãe, pai, que escuta os seus filhos, observe seus filhos, coloque seus filhos num ambiente seguro, saudável. Todo e qualquer ambiente, ele pode ter alguma disfuncionalidade, ele pode ser tóxico, mas quando nós sabemos quem nós somos, nós conseguimos sair dele, principalmente quando temos apoio dos nossos pais. Então, respeito é lei, compartilhe amor e dê muita segurança aos seus filhos. Só isso tudo. Só isso tudo. Uma missão grande. Meu recado é que para que toda família, todo pai, toda mãe não tenha medo do seu filho, da sua filha, seja uma criança, seja um adolescente, é o que a gente tem visto hoje nos consultórios, né? Eu tô com medo do que vai acontecer. Não tenha medo dos seus afetos. Soma colocou muito bem, quando a gente conhece aquilo que é nosso, aquilo que ninguém mais pertence, a gente consegue avançar e orientar e cuidar do que é nosso e do que é do outro. Então não tenham medo. E se o medo chegar, né? Porque acontece, nós somos faltosos e falhantes, busquem ajuda, né? Os profissionais estão aí para nos auxiliar num caminho que seja mais de paz, de mais tranquilidade, porque a gente está precisando disso para a nossa sociedade. Acho que é isso. É isso, né? São muitas coisas para os pais, mas como pai e mãe é pai e mãe, Sim. a gente tenta dar A missão O que é possível. o que é possível. Missão é E outra coisa, trabalhar. a gente não precisa ser perfeito. Não, A gente de só forma precisa alguma. fazer a nossa parte. Então é isso, gente. Muito obrigado, doutora Sama, mais uma vez presente. Doutora Catiusco Gugel, também muito obrigado. Quase que eu não consigo trazer as duas. Muitas tentativas, mas deu certo. Muito feliz por vocês estarem aqui. Sejam sempre muito bem-vindas aqui ao podcast Direito e Justiça. Nosso propósito é trazer essa informação de qualidade, ajudar você de casa a ter essa orientação, porque tem muita besteira aí nas redes sociais, a gente falando aqui de redes sociais, a gente tem que trazer coisas de qualidade como jornalista, como advogado também, essa é a minha missão, fazer uma boa comunicação, trazer informação. Sejam sempre muito bem-vindas. E você que nos acompanha pode contribuir com o Direito e Justiça. Compartilhe, sugira, mande uma sugestão de um tema que você gostaria de ver debatido aqui no programa. Aguardo vocês no YouTube e no Spotify. Toda sexta-feira temos um novo episódio para você. Até lá!